dia a todos. Eu quero dizer da minha alegria por estar hoje aqui. Eu sei que Eduardo já agradeceu, mas eu também quero agradecer a presença de cada um que com a presença nos prestigia, a mim e a Maviael Cavalcante. Quero agradecer ao vereador Eduardo Batista pelo apoio, pelo carinho, pelas palavras muito generosas que ele proferiu aqui. Quero agradecer às mulheres que estão presentes na figura de Ângela, a esposa dele, que tem um papel tão importante na vida pessoal e pública do nosso vereador. Quero cumprimentar o meu amigo Marcílio, amigo de muitos e muitos anos. Eu acho que o Marcílio até me viu ainda quando eu era do movimento jovem do partido, quando todo mundo só me chamava de Andrezinho. Lá se vai um bocado de tempo, não é? Paulo, que é um parceiro, um amigo, uma pessoa que eu quero muito bem. Aliás, eu queria que vocês soubessem que essa é uma das minhas características. Eu não tenho eleitores, eu tenho amigos, pessoas que eu conheço, que eu procuro representar com toda a dignidade. Paulo é um desses que um dia entrou no meu gabinete como vereador de Goiânia e disse: quero votar, vou votar em você. Entrou no meu gabinete e nunca mais saiu da minha vida. Meu querido amigo Maviael, meu parceiro de jornada, um dos homens públicos que tem uma trajetória mais digna nesse estado. Um político que honra Macaparana, Goiânia, a região aqui toda da Mata Norte, honra Pernambuco. Eu queria dizer a vocês o seguinte: nós estamos na luta para renovar o meu mandato, para renovar o mandato de Maviael. E eu queria aproveitar essa oportunidade e queria pegar as palavras daqui do meu amigo Paulo. Ele disse, e é verdade, tem momentos que a gente, de tanta bandalheira que vê na televisão, no jornal, no rádio, que envolvem políticos que mereceram o voto, a confiança dos cidadãos, e que com essa conduta estão traindo a confiança. E eu quero dizer a vocês que não há no mundo nada que possa honrar mais alguém do que o voto. Porque o voto é uma procuração que a gente dá a alguém para votar na gente, pela gente, para falar por nós, para nos representar. E esses políticos, mensalões e muitas outras coisas por aí, nos revoltam, nos causam indignação. E eu sei que a primeira reação de qualquer ser humano normal é dizer: eu não voto mais em ninguém, estou fora, não quero me envolver com política, isso é uma bandalheira que só tem pilantra, política e corrupto. Mas essa é de fato uma reação pouco inteligente e sobretudo pouco eficaz. Eu sempre digo e vou repetir aqui: remédio para político, pilantra, bandido, corrupto é voto consciente, é voto pensado, é voto cidadão, é voto pesado. E eu acho que é isso que nós temos que procurar fazer agora. Eu tenho dito, meus amigos, que hoje nós estamos aí com as redes sociais ao nosso dispor. Quase todo mundo tem Facebook, tem computador, então fica fácil. Chega lá e bota no Google André de Paula. Vai ter um bocado de coisas sobre mim ao longo de toda a minha trajetória, que não é pequena. Mas vocês não vão ver uma única coisa que possa denegrir a minha imagem. Porque eu prezo pela minha conduta. Porque eu gosto de olhar nos olhos das pessoas e dizer que elas têm razão para se honrar da representação. E eu digo, se vocês acharem qualquer coisa nesse sentido, não precisa votar em mim. Mas eu acho que a gente não deve fazer apenas isso. Porque ser honrado, ser decente, ser correto, ser ético, honrar o voto é fundamental. Mas é também uma obrigação. Eu acho que a gente tem que ir um pouco mais além. Entra no site do Congresso, coloca lá deputado André de Paula, vê se eu sou presente, vê quais são as comissões que eu participo, os projetos que apresentei, o conceito que tenho, as funções que exerci, porque alio a honradez, a correção, que me honra muito, há uma capacidade de trabalho e uma vontade cotidiana de honrar cada voto que recebo. Estou na rua, Maviael, como você, pedindo às pessoas que conheçam os seus candidatos, reflitam sobre eles e votem com consciência. Tenho certeza absoluta que se nós fizermos assim, nós vamos melhorar o Congresso Nacional, nós vamos melhorar a Assembleia Legislativa, nós vamos escolher bem os nossos representantes. E ao fazer isso,
nós não vamos dar espaço a pilantra, a bandido que compra voto, que denigre, que vai para Brasília apenas para defender os seus interesses pessoais, comerciais e empresariais. Eu quero dizer a vocês que eu tenho um orgulho enorme de fazer política, de ser político, e não sou político pela metade. Não sou político médico, não sou político empresário, não sou político comerciante. Sou político todo, 7 dias na semana, 24 horas por dia, a minha vida inteira. Foi isso que eu escolhi. E quando eu vejo coisas como aqui Maviael disse aqui, mais me convenço que a gente tem que reagir, mais me convenço que a gente tem que perseverar, mais me convenço que a gente tem que permanecer na luta. E eu queria pedir a vocês, que são os amigos do vereador Eduardo Batista, que são os responsáveis pelas vitórias que ele tem obtido na vida pública, que tem sido o parceiro dele para resgatar os compromissos que ele assumiu com o povo de Goiânia, quero pedir a vocês, do fundo do meu coração, esse crédito de confiança. E quero poder voltar aqui, daqui a 2 anos, não apenas para renovar o pedido e me somar a vocês no exército que vai reconduzir Eduardo à Câmara, mas também para iniciar uma prestação de contas do que eu fiz com o voto de vocês. Quero dizer isso tudo. E queria também aqui adicionar ao que disse Maviael 2 ou 3 coisas. A primeira, em relação ao candidato a governo. Nós estamos ao lado de Paulo Câmara. Paulo, que é muito pouco conhecido, acho que se eu perguntasse aqui, por exemplo, vocês vão me fazer um favor. Quem conhece Paulo Câmara aqui? Levanta a mão. 5 pessoas. E isso é assim em todos os lugares. Por quê? Porque Paulo é um dos principais responsáveis pelo êxito do governador Eduardo Campos. Por esse grande governo que Eduardo vem fazendo, por essa mudança que ele implementou em Pernambuco. Paulo foi secretário de administração, secretário do turismo e foi secretário da fazenda. E vocês sabem, inclusive, que a cadeira de secretário da fazenda ela é mágica, porque de lá saíram Nilo Coelho, que foi secretário da fazenda e depois foi governador, Miguel Arraes, que foi secretário da fazenda e depois foi governador, Eduardo Campos, que foi secretário da fazenda e depois foi governador, Gustavo Krause, que foi secretário da fazenda e depois foi governador. E podem ouvir, de lá vai sair Paulo Câmara, que foi secretário da fazenda. Eu disse aqui, eu vivi essa experiência no Recife, quando o Eduardo lançou mão de um dos mais competentes assessores que ele dispunha, que é o hoje prefeito Geraldo Júlio. No dia 31 de julho, no Recife, ele tinha 4 pontos nas pesquisas. Paulo já vai com 11, ele tinha 4 contra 40 do primeiro colocado. Na hora em que nós fomos para o guia, na hora em que nós iniciamos a campanha, em que as pessoas começaram a conhecer Geraldo Júlio, como vão conhecer Paulo Câmara, começaram a perceber que o candidato que tem compromisso com a continuação do trabalho de Eduardo é Paulo Câmara, esse jogo vira. Eu não sei se vocês sabem, mas o primeiro colocado nas pesquisas hoje, nas intenções de voto que tem, 40% das pessoas que dizem que votam no primeiro colocado, dizem que votam porque ele é o candidato de Eduardo Campos. Então, minha gente, quando o povo começar a saber quem é o candidato de Eduardo Campos, quem participou do governo dele, quem tem compromisso com essa obra que ele fez e que precisa continuar, eu não tenho dúvida de que o jogo é a fera. O jogo é para valer e nós vamos ganhar essa eleição. Tem medo de ninguém. Paulo faz parte de uma nova geração de pernambucanos. Ele é mais novo do que eu, 10 anos. Ele é um rapaz jovem, muito competente. E é de cima dessa juventude, com o apoio de 21 partidos políticos, das mais expressivas lideranças políticas de Pernambuco, de todos os ex-governadores de Pernambuco vivos, Mendonça Filho, Jarbas Vasconcelos, Gustavo Krause, Roberto Magalhães, Joaquim Francisco, todos, Zé Ramos, todos votam em Paulo Câmara. Essa tropa vai para a rua, vai pedir voto e vai fazer com que daqui a um mês, quando a gente voltar aqui, eu digo, quem conhece Paulo Câmara não vai ficar uma mãozinha agarrada no corpo. Todo mundo vai conhecer, e quem conhece Paulo Câmara, admira e vota em Paulo Câmara. Ao lado dele tem um homem que honra as melhores tradições de Pernambuco e que vai ser um senador de peso. Pernambuco tem uma tradição de grandes senadores.
Cid Sampaio, Jarbas Vasconcelos, Marcos Freire, Marco Maciel, políticos que honraram Pernambuco, que falaram grosso. Pernambuco se fez ouvir na tribuna. Nilo Coelho, tio de Fernando Bezerra Coelho, políticos que na tribuna se faziam ouvir e respeitar. É dessa dimensão que nós precisamos, e é isso que Fernando tem. Um ex-ministro, um ex-secretário responsável pelo desenvolvimento econômico do nosso estado, estadual e federal, prefeito de uma cidade importante por 3 vezes. Um homem, portanto, que alia a experiência administrativa à experiência legislativa. Nós estamos bem servidos de candidato, e eu vou estar ao lado de Eduardo Campos para presidente. Eduardo é um político ousado, corajoso e competente. Eduardo não teme a adversidade. Eduardo não se intimida com a adversidade. Vejam, para que nós possamos ter uma vitória, o primeiro pré-requisito é acreditar que ela é possível. Eduardo poderia ser um senador de Pernambuco sem adversário, porque se Eduardo fosse candidato ao Senado em Pernambuco, os adversários não teriam coragem de lançar adversário para ele. E ele preferiu jogar fora 8 anos no Senado, porque tem a compreensão que o Brasil precisa mudar, porque tem a compreensão que o Brasil precisa avançar, precisa se modernizar, que ele pode e vai exercer um papel muito importante nesse sentido. E o que é que nos orgulha muito? Ele é pernambucano, gente da gente. Será o primeiro presidente pernambucano, e aí eu faço a ressalva de que o presidente Lula nasceu na nossa terra, mas não se fez politicamente, não se fez pessoalmente aqui em Pernambuco, conhecia pouco o nosso estado. Eduardo não. Eduardo é neto de um ex-governador. Eduardo foi secretário, deputado federal, deputado estadual e governador por 2 vezes. Não há município em Pernambuco que Eduardo ainda não tenha passado mais de 2 ou 3 vezes. Este é um homem que, se chegar na presidência da República, e vai chegar agora, daqui a 4, vai chegar, podem ter certeza, Pernambuco vai se orgulhar muito dessa liderança jovem e competente. Se ele chegar, Pernambuco vai construir a sua história em 2 momentos: antes de Eduardo Campos e depois de Eduardo Campos, presidente da República. Senhor vereador Bruno Salsa, membro do Vem para cá, Bruno. Então, já encerrando as minhas palavras, porque até falei demais, eu queria dizer que eu estou muito entusiasmado nessa luta, não me intimido com os resultados parciais das pesquisas. Esses resultados vão ser mexidos, eu não tenho dúvida nenhuma. A tropa está na rua e nós vamos ganhar a eleição. Eu queria encerrar deixando aqui claro o meu compromisso. O que eu estou pedindo hoje a vocês é o voto de confiança. Para quê? Para representar vocês. Ninguém me representa enquanto cidadão quando não me conhece, quando não conhece a minha realidade, quando não conhece a minha cidade. Eu quero dizer que eu vou usar de forma muito intensa o vereador Eduardo Batista para, na Câmara dos Deputados, poder reproduzir os anseios do povo de Goiânia. Ele aqui apontou 2 questões que hoje angustiam a todos: o hospital e o abastecimento d'água. Alguém gritou ali, a PS-75, eu passei inclusive ontem, a PS-75, não é isso? Eu passei lá inclusive ontem e fiquei escandalizado. Mas em relação a isso, a gente já está com mais de meio caminho andado, porque a licitação já foi feita, a empresa já ganhou e essa obra vai começar agora. Eu tenho certeza que ela sai. Agora, nós precisamos lutar pela qualidade dos serviços que são prestados no hospital e pela qualidade do abastecimento d'água, que infelizmente não chega a todos em Goiânia. Goiânia cresceu muito e vai crescer muito mais nos próximos anos. E o desafio da cidade é enorme, porque quando a gente cresce economicamente, quando a gente, como Goiânia hoje, recebe gente de todo lugar que vem para aqui trabalhar, a gente também cresce nos problemas. A cidade cresce e normalmente faz isso desorganizadamente. Então os políticos que representam a cidade precisam estar atentos,
para assegurar que esse crescimento se dê de forma planejada, que esse crescimento não possa colocar à margem ninguém da cidade de benefícios fundamentais como a educação, saúde e como o abastecimento de água. Meus amigos e minhas amigas, eu quero encerrar agradecendo do fundo do meu coração pelo apoio político que eu recebo hoje aqui, pela parceria que vocês me permitem fazer com alguém que eu admiro profundamente, que é o deputado Maviael Cavalcante. Maviael é uma legenda da política de Pernambuco. Maviael é uma história viva do que se fez em Pernambuco ao longo dos últimos 60 anos na política de Pernambuco. E é um homem que tem transitado em todos os governos, feito parte da Assembleia, teve inclusive em Brasília no mandato, e tem feito isso com altivez, com dignidade, com honradez, respeitando o compromisso que assume com os eleitores de Pernambuco. Eu tenho muito orgulho como pernambucano de ter um político como Maviael Cavalcante na Assembleia Legislativa. E estar ao lado dele aqui, em Goiânia, merecendo o apoio de vocês, é algo que eu agradeço de coração. Minha gente, muito obrigado por esse apoio. Vamos à luta, vamos à vitória. E depois da vitória vamos trabalhar juntos, de mão dada, para que a gente possa transformar a nossa cidade, o nosso estado e, se Deus quiser, com Eduardo, o nosso país. Muito obrigado.